Já direto de Volta Redonda, depois de quase 1000 quilômetros aí de viagem, vamos embora. Amanhã o Fluminense joga por aqui e eu já estou por aqui na noite dessa terça-feira para poder trocar uma ideia com você sobre notícias do Fluminense. E teve notícia pra caramba durante o dia, hein? Então vem se atualizar aqui junto comigo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e dá aquela moral. Sempre, claro, também compartilhando o vídeo. Vamos lá, tá? Notícias, fui dando uma olhada aqui. Tá regularizado no BID o Juan Freitas. E aí chama a atenção porque, ao ser regularizado no BID, o jogador irá compor o time que vem para Volta Redonda nesta quarta-feira. Inclusive, por uma ocasião maluca, eu estou no hotel que o Fluminense vai ficar, mas não estarei aqui amanhã, né? Eu estava num outro hotel, enfim, complicações totais, mas estarei aqui só até meio-dia amanhã. Mas o Fluminense, por uma ordem do Mano Menezes, tá? Por um pedido do Mano Menezes, vai colocar alguns jogadores que não encerraram o ano jogando constantemente para voltar por agora. Quem são esses jogadores? Ignácio, o Freitas, terminou o ano jogando mais no Alianza Lima, há um bom tempo, né? Não é a mesma coisa em relação ao que é, por exemplo, um jogador do Fluminense que terminou o ano jogando o Brasileirão, que terminou no dia 8 de janeiro. O Freitas já está treinando há um pouquinho mais de tempo. Então, os dois zagueiros, o Ignácio e o Juan Freitas, vão estar no grupo principal do Fluminense, que vem aqui para Volta Redonda. Bem provável que o Ignácio comece no banco. E no caso do Freitas, que não joga desde o dia 3 de novembro de 2024, quando jogou lá contra o Alianza Lima, pelo Alianza Lima contra o Cusco FC. Então já está aí mais de 2 meses sem jogar, fez a pré-temporada toda. O argentino, que estava no Peru, vem aqui para Volta Redonda e deve compor a equipe titular. Outros dois que estavam com o Fluminense, estavam até a reta final, mas não jogavam constantemente. O lateral direito Guga e o volante Nonato foram relacionados pelo Mano Menezes para poder participar com o grupo que está treinando com o Marcão, com outro grupo, para vir aqui para a Volta Redonda. Então isso foi uma sinalização do Mano Menezes. No caso do Guga, eu vou debater um pouco mais no pré-jogo, né, a questão do que ele pode oferecer, do que isso representa pro Felipe Andrade também, né? E no caso do Nonato, acho que expõe um pouco o desfalque do Vitor Hugo, né? Mas não creio que está se pensando do tipo, nossa, o Vitor Hugo desfalcou, a gente não conseguiu trazer fulano, vamos botar logo o Nonato pra jogar pra gente não perder o jogo. Não acho que é isso. Todo mundo sabe que esse foi o principal problema do ano passado, antecipar a volta de jogador. Então acredito eu, não é informação, tá? Mas eu acredito que não vão cometer o mesmo erro de novo. Então se estão antecipando aí Guga e Nonato, é porque os dois, no final do ano, não vinham jogando com regularidade. O Nonato foi titular contra o Palmeiras, mas não era um jogador que jogou as últimas 10 partidas do Fluminense. A mesma coisa dá pra se dizer do Guga. E são jogadores que talvez estejam na berlinda, no sentido de renovação de contrato. O Nonato tem contrato com o Fluminense até o meio do ano, tá emprestado pelo Santos. O Guga tem contrato com o Fluminense, também não é um contrato longo. Então são jogadores que a princípio têm contrato e tal, mas que, então, se der oportunidade para jogar, eles vão querer jogar. Falando em contrato, a renovação do Samuel Xavier já apareceu no BID. E a renovação do Samuel Xavier, só para deixar claro, até dezembro de 26, né? Era até dezembro de 25 o contrato dele, acabou de renovar até dezembro de 26. E outro que renovou o contrato com o Fluminense foi o meio-campista Lima. Confirmada a renovação dele, o jogador vai ser jogador do Fluminense, ou pelo menos tem contrato até dezembro de 2027. Portanto, Vinícius Lima está garantido. Quer dizer, não dá pra dizer que está garantido porque pode ser vendido e etc. Mas renova o contrato dele se encerrava no final desse ano, renova por mais 2 anos com o Fluminense, tem um contrato agora de 3 anos de frente. Já dei minha opinião aqui lá atrás, quando foi da negociação, acho corretíssimo, acho o Lima um jogador muito importante, que acho que todos os times da Série A gostariam de ter um Lima no elenco. Alguns para ele ser o cara do time, alguns para ele ser um reserva útil. E a gente não tá fora dessa conta, não. Ter o Lima foi útil durante muito tempo. Acho que a renovação por 2 anos é interessante. Acho que possivelmente isso também foi uma exigência do Lima. O Lima
não queria renovar provavelmente até o final de 26 só, deve ter feito um pedido para poder ter uma estabilidade maior renovando até o final de 27, e acho acertado do Fluminense. O Fluminense não vai ganhar dinheiro com o Lima, gente. O Fluminense não vai vender o Lima não é um jogador financeiramente atrativo para o mercado, não é essa a parada. Mas a partir do momento em que o Tassiano sai do Bahia para ir para o Santos por mais de 30 milhões de reais, o Lima passa a ter um valor atrativo no mercado. O Lima passa a ser um ativo interessante do Fluminense. E tá certo o Fluminense de fazer uma renovação com um jogador que foi importante, principalmente em 24, mas também já tinha sido importante em 2023, tá confirmado até 2027. Agora, uma notícia que pegou a galera de surpresa, até a mim mesmo sendo sócio, né? Foi a notícia do Vitor Lessa, que ele publicou. Ele chegou a me mandar isso no WhatsApp, só que eu tava dirigindo o dia todo, né? Saí lá de Joinville às 7h30 da manhã, cheguei aqui agora às 8 horas da noite aqui em Volta Redonda. É o valor do Canóbio. O Fluminense vai desembolsar 6 milhões de euros, cerca de 35, 40 milhões de reais, é porque o câmbio flutua, né? Por 80% de Agostinho Canóbio. E o Atlético Paranaense fica com os outros 20%. O Fluminense repassou o Isaac para o Atlético Paranaense, ficando com 30% do Isaac. Foi uma negociação que não estava uma vinculada à outra diretamente, tá? Isso foi um detalhe que o Lessa trouxe hoje também. O Atlético Paranaense pagou um valor pelo Isaac. O Isaac foi pra lá, mas é óbvio que as negociações acontecem indiretamente uma com a outra, né? Mas não necessariamente tinha a ver uma com a outra. Se o Isaac não passasse no exame médico com o Atlético Paranaense, a operação do Canóbio não cancelava. Se o Canóbio não quisesse assinar mais com o Fluminense, a operação do Isaac não cancelava. Mas óbvio que uma coisa atrelou ali a outra indiretamente. 6 milhões de euros, 37 milhões de reais pelo Canóbio, assim, eu não consigo dizer cravado se ele vale ou não esse valor, porque eu já falei aqui algumas vezes. Os valores estão distorcidos nessa janela. O que eu sei é, numa janela normal, o Canóbio não valeria 6 milhões de euros. Isso é um fato. Pela história completa dele, ele não valeria, saindo para um mercado interno, saindo do Atlético Paranaense para o Fluminense, que não é o time endinheirado, o Canóbio não valeria isso. Não sei se o Fluminense está pagando. O Fluminense está pagando acima do valor do Canóbio. Não sei se o Canóbio vai corresponder acima do que era o valor dele. É um susto, e eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu já tenho até a thumb pronta, só não deu tempo de gravar ainda, provavelmente sai na quinta ou na sexta-feira, mas provavelmente na quinta-feira, tá? Que de onde tá surgindo o dinheiro pro Fluminense ir pro mercado dessa maneira? Vai precisar falar sobre isso, cara. Agora, notícia boa, né, de entrada de dinheiro, possivelmente, é a questão do Davi Terães, o jogador que chegou a receber, tá? Informação nossa também, é que o Terães chegou a ter ali também pelo menos uma proposta, uma consulta, enfim, teve algum contato do esporte, tá? Tentando a contratação dele. Mas agora o GE. Globo deu que numa reunião realizada hoje, lá no CT Carlos Castilho, o Terães acertou os últimos detalhes ali com o Fluminense para poder ser emprestado para o Peñarol até o final da temporada, ou seja, é uma negociação por empréstimo, mas tem uma opção de compra e os uruguaios vão pagar o salário todo. Então aquela operação, lembra que o presidente do Peñarol falou, não, a gente conseguiu uma operação financeira e a gente vai usar esse dinheiro para trazer o Terães, alguma coisa assim. E aí eu falei, olha, pode ser que não seja compra, pode ser que seja um empréstimo, e esse dinheiro é para garantir o pagamento do salário, porque o Terães não ganha pouco. E aparentemente é isso. Segundo o GE, a negociação não está finalizada, mas a tendência é que tudo seja concluído nos próximos dias, porque ele já iria para o Uruguai realizar os exames, assinar os contratos, assinar o contrato, enfim, e finalizar o trâmite para ir para casa, né? O GE até trouxe uma atualização na questão do esporte, dizendo que o esporte fez uma proposta para o Terães, só que os uruguaios apresentaram o dobro do valor para poder ter o meio-campista no seu time. Pelo menos a gente vai se livrar dos salários do Terães. Fica a dúvida só do seguinte, quem é que vai pagar os 14 milhões de reais, hein? Essa dúvida, infelizmente, eu não posso te responder. O que eu posso te responder é o seguinte,
Amanhã, às 5 horas da manhã, nessa quarta-feira, você pode estar assistindo esse vídeo. Provavelmente você assiste esse vídeo na quarta-feira, inclusive. Comenta aqui se você estiver assistindo esse vídeo na terça-feira ainda, beleza? Na terça-feira, dia 14. Mas saiba que nessa quarta-feira, às 5 horas da manhã, sai o pré-jogo, escalação, debate, análise, tudo sobre Volta Redonda e Fluminense. E, claro, a transmissão aqui no Raiz Tricolor do Raulinho de Oliveira, que é até pertinho daqui de onde eu tô. Tamo junto, tá? Até a próxima. Obrigadão pela audiência. Valeu!